Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos. Que bom, estamos juntos mais uma vez para o nosso momento sublime. E nesta manhã eu quero convidar a todos vocês para refletirmos sobre uma verdade muito importante e necessária que todos nós precisamos conhecer a respeito de Jesus e da salvação, a vida eterna que Ele providenciou para nós lá na cruz do Calvário. É um assunto que é urgente, é um assunto que é necessário, é pertinente a todos nós, diz a respeito da humanidade e também do amor de Deus por nós. Nós estamos vivendo um tempo muito especial em que pessoas estão partindo para a eternidade, sempre foi assim, mas hoje cada vez mais isso acontece, e sem Cristo e sem salvação, para a perdição eterna, isso é lamentável. E, lamentavelmente, existe também uma multidão de pessoas que não tratam desse assunto, não estão se preocupando com esse assunto, porque não sabem que na eternidade haverá vida eterna no céu, com Deus, para o gozo eterno, mas também sofrimento eterno no inferno. Então isso precisa ser tratado agora, enquanto nós temos esse tempo. O Senhor Jesus disse, Mateus escreveu lá no seu Evangelho, no capítulo 25, a respeito quando ele voltasse para buscar a sua igreja. Ele diz que quando isso acontecesse, haveria uma separação. Ele colocaria uns à sua direita e outros à esquerda, diria aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. E dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, se Jesus Cristo é a verdade, se Jesus não fala mentira, e se nós cremos nisso a respeito dele, então precisamos crer também nessa palavra que ele diz a todos nós. Então, a partir dessa palavra bíblica, que é a palavra de Deus, nós precisamos refletir sobre essas verdades. Uma delas, por exemplo, é que nem todos se salvarão. Então você vê bem, nesse texto, Jesus diz com todas as letras, haverá uma separação sim, ele terá que fazer essa separação, ele não tem compromisso com o desobediente. Então nem todos se salvarão. Então você precisa crer nisso, se nem todos se salvarão, de que lado você está? Pense nisso. Uma outra verdade que a gente lê nesse texto, e também as nossas experiências dizem isso, que a maioria se perderá. Em Mateus capítulo 7 fala sobre largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E porque largo e espaçoso é esse caminho, as pessoas estão andando por esse caminho. É o caminho das facilidades. É o caminho do não compromisso com Deus, com o não compromisso com a ética, com a santidade. Então o mundo jaz no maligno. As pessoas estão caminhando para a perdição. E a maioria está se perdendo. Desde o livro de Gênesis, quando diz lá que o homem se perdeu no pecado, então o pecado tomou conta da raça humana. Então essa é a mais pura verdade. A maioria está se perdendo, porque a maioria está na contramão de Deus. Uma outra verdade que esse texto nos mostra é que existem muitas pessoas enganadas a respeito da salvação. Tá? Lá diz Jesus, naquele dia, quando ele fizesse julgamento, e condenar aqueles que não se converteram à perdição eterna, dirão: mas Senhor, nós profetizamos, nós carregamos Bíblias, nós fizemos isso, nós expulsamos demônios em teu nome. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Então não é a religião que salva, não é o batismo que salva, não é a igreja que salva, não é um líder humano que salva. Quem salva é Cristo Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz pelos nossos pecados. Então só Ele pode nos garantir a vida eterna. Então existem pessoas confiando na sua religiosidade. Existem pessoas confiando na sua igreja, existem pessoas confiando no seu batismo, existem pessoas confiando na tradição dos seus pais. Isso é lamentável. Essas pessoas estão enganadas a respeito da salvação. E a palavra de Deus nos alerta: não haverá salvação para aqueles que não estiverem em Cristo Jesus. Uma outra verdade que também a palavra de Deus nos mostra é que não haverá possibilidade de mudança de vida depois da morte. Existem pessoas acreditando nisso. Por exemplo, no purgatório, não, quando eu morrer, a minha família vai fazer as suas preces por mim, vai dar esmolas, vai dar ofertas na igreja, vai interceder por mim. Essa doutrina é antibíblica e diabólica. A única pessoa interessada em que você acredite nisso é o diabo, porque assim você deixa para depois.
A doutrina do purgatório, ela entrou na história da Igreja Católica a partir do ano 503, né? Então, antes de meio milênio, a Igreja não aceitava, nunca aceitou essa doutrina como bíblica, ela nunca foi bíblica. Veja bem, a doutrina começa assim, você vai lá no catecismo, deve haver um lugar para onde Deus vai mandar as almas, aqueles que não eram tão ruins a ponto de merecer o inferno, e nem tão boas a ponto de merecer o céu. Então deve haver, pelo amor de Deus, uma doutrina que começa com deve haver não é doutrina. Isso não nasceu no coração de Deus, isso é coisa dos homens. Isso é uma suposição. Estamos falando de vida eterna no céu ou morte eterna no inferno e você começa com uma suposição. Pense nisso. Não haverá possibilidade de mudança de vida depois da morte. Se você acredita na doutrina da reencarnação, essa doutrina é antibíblica e diabólica. A Bíblia diz sim, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não haverá possibilidade de mudança de vida depois da morte. E para a gente concluir, uma outra verdade que você precisa crer é que esta poderá ser a sua última oportunidade. Essa o quê, pastor? Esse momento sublime. É verdade. Essa palavra que você está ouvindo hoje, esse dia poderá ser a sua última oportunidade. Que é isso, pastor? O senhor está profetizando? Não estou profetizando isso, não. São as realidades da vida que nos mostram isso. Primeiro, essa poderia ser a sua última oportunidade porque Cristo está voltando. Ele voltará a qualquer momento para buscar a sua igreja. Quando ele buscar a sua igreja, a oportunidade cessa. Segundo, porque a vida é incerta. Você não sabe quanto tempo de vida terá pela frente. Nós não sabemos. Quando iniciou o ano, nós jamais poderíamos imaginar uma pandemia. Milhares de pessoas morrendo, né? E sem esperança, sem esperança. Então essa poderá ser a sua última oportunidade, porque a vida é incerta. Nós não sabemos quanto tempo de vida teremos pela frente. Reflita sobre isso. E também porque o Espírito Santo pode deixar de apelar ao seu coração. O Espírito de Deus não tem compromisso com o desobediente. Ele fala para você 1, 2, 10, 100, 1000 vezes, você não crê, não se converte. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 15, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração. Creia em Cristo Jesus. Então, a única maneira de você herdar a vida eterna, lá naquele dia, quando Jesus disse que haverá uma separação, é você crer nele agora. Se arrepender dos seus pecados, crer que ele morreu na cruz em seu lugar, crer que ele ressuscitou dentre os mortos para dar a você a vida eterna. Creia nisso. É isso que Deus quer para mim e para você, a vida eterna. Ele quer que nós estejamos com Ele aqui e depois na eternidade. Reflita. Se você morresse hoje, você tem certeza que iria para a presença de Deus no céu? Há essa possibilidade. E só há essa possibilidade em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, reflita sobre esse assunto, não perca essa oportunidade. Deus te ama tremendamente. Vamos orar por isso agora?